Sejam todos bem-vindos em mais um encontro, o primeiro encontro dentro do mês de Elul, o mês da Techuvá, o mês do romance, o mês do retorno à nossa essência divina, o mês de buscar purificação, buscar esse lugar sagrado que existe dentro de cada um de nós. E vamos aqui ampliar esse conceito, sendo esse eu, existe um eu puro dentro de todos nós, e existe também um lugar divino, que é a nossa casa, que nós precisamos cuidar, manter, para que ela represente Betulá, essa pureza, que quando nós pensamos no nome desse mês, Elul, o acrônimo que traduz esse romance que está descrito no livro do Cântico dos Cânticos, esse amor, o amado e a sua amada. Elul, Ani ledodi vedodi li. Eu estou para o meu amado, assim como o meu amado está para mim. Em muitas dimensões, o nosso Criador, neste momento, neste mês, ele quer se aproximar de nós muito, e a nossa alma também quer se aproximar de cada um de nós. Por isso o trabalho de Techuvá, ele é tão intenso nesse mês. Temos o poder da misericórdia vibrando, porque se o Criador tem uma condição, a única condição que ele tem é compartilhar amor incondicional. A nossa alma, o que ela quer? Cada vez está mais próxima de nós, para que aqui nesse nosso mundo físico a gente possa agir de acordo com o seu comando. E é isso que nós queremos fazer. Aqueles que estudam Cabala e querem seguir dentro dessa consciência cósmica que cada mês apresenta uma nova energia, uma nova oportunidade de evoluir, de conseguir se transformar num ser mais elevado. Nós podemos até com a nossa lógica física imaginar que melhorar, se superar, talvez seja até a conta bancária com um número mais gordo, mais que vai trazer mais tranquilidade, ter um carro mais avançado, mais moderno, uma casa maior, melhor. Talvez as pessoas pensam que se superar é se superar nas posses físicas, é nesse sentido que eu quis dizer. Mas se superar é criar um recipiente com mais capacidade de conter a luz. Isto é, expandir o nosso potencial de receber a luz e abrigar a luz. O conceito de Betulá, dessa pureza, dessa casa aonde a luz pode habitar, é o conceito que vai ser a linha de condução para todos nós, todos os dias, todos os momentos, todas as situações que pessoas se apresentarem no nosso caminho, situações de enfrentamento que vão tentar nos tirar do equilíbrio, mas diferentemente dos 2 últimos meses,
onde existia uma energia com um potencial muito elevado e era tipo um raio laser, muito concentrado, tanto em Câncer quanto em Leão, mas tão concentrado que a gente sabe que o laser ele pode ser tão forte, que ao invés de cuidar, ele pode, em segundos, fazer uma destruição completa naquele. Isso eu estou me referindo ao uso desse raio que é muito concentrado e que ele pode ser usado para cura, mas ele também pode ser usado para quebrar, porque ele também é usado para separar e fragmentar. De tão forte, ele pode destruir, de tão concentrada que é a sua força. Corte a laser. A gente hoje sabe que existe na tecnologia tantas máquinas que fazem corte a laser. Não precisa nem ter mais a mão humana nesse processo. O humano só entra ali fazendo a programação. E ele fragmenta, ele corta, ele destrói. Ele é tão intenso que é como se estivesse passando um fogo naquele item que está sendo confeccionado e que precisa ser separado, né? Aquele material que precisa ser separado em partes. Vamos só deixar, então, aqui esse nosso incenso aqui do lado. E essa vela que... Pronto. E essa vela que representa para nós, eu já falei aqui no início da meditação, representa para nós aqui a união de dois que parecem ser dois opostos, que é a luz, o brilho de um raio de sol, a iluminação com o nosso sangue vermelho, com esse julgamento que representa essa coluna da esquerda, que é o desejo de receber para si mesmo, e como é a alegria quando a gente consegue unir essas duas forças, a força da luz com a força do desejo de receber para si mesmo. Elas unidas trazem uma alegria que é representada por essa cor laranja. Vamos voltar para o mês de Elul. Nós sabemos que os virginianos são muito detalhistas. Eles querem deixar tudo ao seu redor de forma perfeita. Eles querem criar, onde quer que eles estejam, um trabalho perfeito. E o nosso Criador não poderia ter colocado dentro desse processo divino, nós aqui, cabalistas, a gente pensa, quando a gente vê a energia de cada um dos signos passando, como elas nos influenciam, e a gente vê que dentro dessa corrente, como tudo é perfeito. A energia da vitimização encontrada em Câncer. Em seguida, a energia da força e desse rei que quer, o rei leão, que quer ser o dono da situação. Eu aqui estou falando sobre os lados que nós precisamos trabalhar dentro dessas energias. É o ticum de cada uma dessas energias. E aí nós chegamos aqui agora, então eu vou só recapitular. Câncer, a gente precisa sair da vitimização. Então o desafio é sair da vitimização, sair da dor, sair do coitadinho, sair daquela situação de fragilidade, achar que não tem força.
sai disso e já cai direto no leão, o leão que é o rei, o leão que quer ser o dono de tudo, quer ser servido, quer mandar, quer ordenar. E aí a gente chega em Virgem, nesse momento, para olhar detalhes, para olhar na minúcia dessa ordem. E aqui nós estamos encerrando o ciclo. Então, nós tivemos aqueles dois grandes opostos que serviram para nos desestabilizar para valer, nos dois grandes opostos. O nosso teste. Eu agora estou aqui falando, estou me lembrando quando, às vezes, isso já faz muito tempo que eu não vejo, mas eu estou vendo aqui uma cena, talvez, de uma propaganda em que eles colocavam os automóveis para serem balanceados numa máquina, e aquela máquina ficava colocando os amortecedores das rodas dos carros em situações de provocar tensão e, a partir daí, para chegar na estabilidade. Então, é como se a gente tivesse passado exatamente por essas situações. E agora a gente chega no grau da minúcia para chegar no detalhe. Porque daqui a 30 dias nós vamos chegar no Rosh Hashanah, que é a criação desse ser, a criação física desse ser, corrigindo mais uma vez, porque já é mais um ciclo, então a recriação desse ser. Nós vamos ter lá uma abertura cósmica que vai representar a nossa criação do nosso planeta, do nosso ser físico, da fisicidade. Nós vamos estar chegando neste dia. E nós precisamos pensar que nós precisamos estar conscientes e responsáveis, porque vai haver ali uma espécie de um balanço, numa corte cósmica, aonde vai existir lá um acusador, o Satã. O Satã é o grande acusador. Ele vai pontuar para este tribunal todos os nossos erros, as nossas quedas, as nossas falhas, as nossas omissões. Ele não vai estar só falando aquilo que a gente fez errado. Ele vai também pontuar aquilo que a gente deixou de fazer e poderia ter feito. E aí talvez alguém vai perguntar dentro dessa balança, mas o que vale mais? O que vale menos? Eu não saberia responder, mas de qualquer jeito eu quero dizer que é bem grave saber que poderia ter feito e não fez. Então a gente precisa estar realmente muito consciente das nossas responsabilidades. Quem vai estar lá para nos defender? Nós estamos trabalhando na nossa defesa a partir do primeiro dia de Elul, a partir de sexta-feira da semana passada, que tivemos a sorte de cair numa Shabat, e sendo assim, a gente tem uma força positiva extra logo na semente desse mês, e que, por sua vez, vai ser a semente desse ano. Porque se nesse dia vai ser a recriação da nossa materialidade como ser, nós também temos aqui que imaginar que os nossos desafios e as nossas dificuldades também vão nascer nesse dia. Porque o pacotão energético nos vai ser entregue, o seu potencial, nesse dia. Então, quanto mais cada um puder limpar, quando chegar lá no tribunal, vai ter menos assunto para o Satã falar. Pronto. E eu vou dizer, ele também está cansado. A gente fala do oponente, a gente fala do acusador, mas ele tem a responsabilidade dele. O advogado de defesa
tem uma responsabilidade, o advogado de acusação tem uma responsabilidade. Agora, chegar num tribunal só com a acusação, sem a defesa, como é que faz? A gente já pensa que fica complicado. Então, vamos estar com os nossos olhos bastante alerta, vamos estar com os nossos ouvidos realmente bem preparados. A leitura dessa semana fala exatamente disso. A leitura dessa semana fala sobre portais. Eu vou ler o primeiro versículo, é a porção Shoftim, e eu vou ler sobre esse aviso. Juízes e policiais designarás para ti em cada uma das tuas tribos, em todas as tuas cidades que o Eterno teu Deus te dá, e julgarão o povo com reto juízo. Não torcerás o juízo, não farás distinção de pessoas, não tomarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte as palavras justas. A justiça e somente a justiça seguirás, para que vivas e herdes a terra que o Eterno teu Deus te dá. Então, vamos aqui primeiro falar sobre esse conceito literal que está sendo apresentado aqui para nós. São palavras de Moisés para nós. Ele diz para que exista na entrada das cidades, lá na terra de Canaã, guardas e juízes que vão estar cuidando da segurança e de um sistema legal que vai cuidar para que exista um cuidado e um respeito com aqueles que vão estar vivendo nessa cidade, nessa sociedade, juntos, o juiz determinando a lei e o policial fazendo cumprir esta lei. Logo em seguida, ele vai dizer que devem ser estabelecidos reis para cada uma dessas cidades, e esse rei também ele tem que cumprir as leis e os preceitos, e nós vamos entender que a Torá coloca aqui um sistema de ordem de governo que coloca todos na responsabilidade de cumprir a lei. Aqui não está dizendo que o rei pode fazer diferente de outra pessoa. Ele está dizendo aqui que todos têm a responsabilidade de cumprir todas as ordens e os juízes têm que ser muito retos nas suas decisões. Inclusive, ele fala aqui que não se deve aceitar suborno. A Torá ela é bem específica e ela fala tudo que é necessário para que as pessoas que fazem parte dessas cidades, para que tudo funcione perfeito, para que elas se sintam representadas. Antes de entrar no assunto espiritual, eu aqui coloco para vocês um tema que o Rav Ashlag fala muito sobre a representatividade, sobre estar inserido nessa representação, como cada pessoa da população precisa confiar num sistema, no sistema de governo, ela precisa se sentir representada por aquele sistema de governo, porque se isso acontece, ela colabora mais. E aí a gente pode até pensar, se a pessoa não se sente representada pelo sistema de governo, ela colabora menos.
E quando a pessoa colabora menos, ela produz menos. E aí nós podemos, de forma muito simples, fazer aqui uma colocação de que aquele governo que não representa os seus cidadãos é um governo que vai enfrentar muitas dificuldades, porque os indivíduos que fazem parte deste contexto, desta nação, não vão se sentir estimulados a seguir as suas orientações. Se os indivíduos que fazem parte daquela comunidade, daquela sociedade, se eles não forem representados pelos seus líderes, dificilmente eles vão seguir as leis. Eles vão procurar brechas para se liberar dessas leis. E o que acontece quando as pessoas pensam que elas podem superar as leis? Elas acham que elas são mais certas e corretas do que estas leis. E elas acham que elas podem fazer valer aquilo que é o certo e correto para elas, basta. E aí o que acontece? O sistema corre grande risco de, num momento ou outro, rachar. Porque se cada um fizer o que der na sua cabeça, porque acha que é mais correto, como que você pode justificar para os outros que acham que aquilo que aquela pessoa está falando não é tão certo? Quem pode provar, quem vai ser o juiz que vai atestar que aquilo é correto, justo ou incorreto, injusto? Quando a gente olha para esses conceitos de 3.300 anos atrás, aqui está escrito, e a gente pensa, puxa vida, será que esse caminho que nós estamos percorrendo com tanta evolução, como tem sido a evolução, tanto em termos de liderança de governo, quanto em termos de garantir a justiça dentro das sociedades e das comunidades? Será que nós estamos tendo sucesso no caminho que está sendo seguido e pautado pelas leis vigentes desse nosso século XXI? Moshe Rabbeinu fala para que a gente tome conta dos nossos portais, colocando juízes e policiais. Qual é o lado de nós, principalmente agora que nós estamos aqui no mês de Virgem? Virgem é muito crítico. O virginiano tem essa crítica acirrada para trazer a perfeição em tudo. Então, ele é o primeiro a apontar, a justificar o erro do outro. Olha, por que você está fazendo assim? Olha, faça assado. Não fa... E ele acha que ele está cuidando. Olha, eu estou criticando, mas a minha crítica está acontecendo aqui porque eu quero que tudo seja feito da melhor forma possível. Ele estaria certo. Ele está pontuando aqui o certo e o errado com a sua crítica ao outro. Não é à toa que nesse mês essa leitura está sendo feita para nos colocar na frente desse tribunal que a gente vai enfrentar daqui a 3 semanas. Como é esse juiz e como é esse policial? Que tipo de polícia, que tipo de policial nós estamos colocando nos nossos portais? Uma coisa é certa, é necessário existir um comprometimento verdadeiro
nesse juiz e nessa polícia. De forma prática, o que eu quero dizer com isso? Eu preciso estar muito consciente sobre aquilo que eu penso que eu devo e eu não devo fazer. Tudo aquilo que para mim é morno vai passar desapercebido e mesmo que não seja para ser feito, vai ser feito. O juiz e a polícia estão na porta, não está lá no centro da cidade. O juiz e a polícia já vão bloquear a entrada logo no início. Então, se eu estou no mês que eu tenho que fazer techuvá, e agora é a hora de eu pensar no detalhe, ao invés de eu fazer o julgamento do outro, que a Cabala já me ensinou, que quem sou eu para julgar o outro, quem sou eu para apontar o dedo para o outro? Então, aquela velha história da Cabala, 1000 vezes, né? Um dedo para frente, 3 dedos, um para cima, um para frente, outro para cima, e 3 para mim. Quer dizer, quem sou eu para fazer esse tipo de acusação? Quem sou eu para dizer o que é justo e o que não é justo? Como é que eu sei? Como é que eu posso fazer? Então, eu, em primeiro lugar, tenho que estar comprometido a não deixar esse sentimento de vontade de pontuar e corrigir o outro já logo de início. Porque se eu deixar um pouquinho sair, já coloquei tudo a perder. Tem que estar, logo, cortar logo na porta. Logo na porta. O nosso sistema de justiça hoje funciona dentro das condições. Só que aí a gente volta lá para a Torá para ver exatamente essa essência. O quanto as pessoas que estabelecem este sistema estão representando todos nós, estão representando de forma coletiva todas as pessoas. Então, se essas pessoas não tiverem uma consciência muito elevada, entendendo a abrangência de cada uma das suas ações, desse colaborar ao invés de querer receber só para si mesmo, obviamente, aquilo que elas criarem vai ter a contaminação da serpente, vai ter a contaminação da escuridão. E, logicamente, uma lei que tem a contaminação da escuridão está longe de ser uma lei perfeita. Está longe de ser uma lei que traz a equiparação de causa e efeito que funciona esse sistema. Hoje a gente vive assim, o sistema está funcionando. Porque, apesar de tudo, dentro desse caos, o sistema está funcionando. Tudo que acontece tinha que acontecer dessa forma. Mas, para nós, ter este entendimento vai fazer a gente repensar esse juiz interno, essa polícia, que ao invés de sair correndo atrás do outro, nesse momento, sim, vai entrar para o centro da sua cidade e vai pensar como é que eu posso estabelecer a equiparação nesse processo de retorno e de techuvá. Porque neste mês, o que nós estamos fazendo é um caminho de retorno, correção. Correção à semente. Eu quero limpar a negatividade. Eu não estou querendo agregar negatividade. Como é que eu faço para injetar esse positivo nesse trabalho do juiz? Com tudo isso na minha frente,
eu consigo ter um entendimento muito mais elevado, tanto com relação ao outro, quanto com relação a esse eu. Esse eu que quer cada vez mais estar subindo a cada ciclo nessa escada. E nós estamos nesse mês maravilhoso, esse mês de romance, desse amor divino, desse reconhecimento, esse envolvimento de querer se aproximar mais e mais e mais do nosso eu essencial. Fazer todos os exercícios, todas as meditações, as práticas que estou sugerindo para vocês lá no trabalho de preparação para o Rosh Hashanah, é um romance. É um romance desse ser, que é um robô, com este ser que tem a força do brilho da vida, esse criador da nova vida. Esse robô quer parar de funcionar como robô e ele quer passar a funcionar fora da máquina. Quando a gente usa a nossa consciência, a gente sai fora. Quando a gente faz esses questionamentos, a gente sai fora do padrão da máquina para conseguir ir aos poucos caminhando os passos desse justo, que quer ir limpando os seus julgamentos, quer ir limpando a roupa, quer chegar mais leve, percorrendo a sua casa. Na própria casa, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas influências negativas dentro dos ambientes. Nós também temos que ser policiais e juízes dentro da nossa casa. Nós também temos que cortar a negatividade antes da porta. A Torá é tão explícita. O Zohar fala de forma muito clara a forma da morte. E nós estamos aqui querendo o quê? Sair do padrão da morte. Para sair do padrão da morte, eu preciso fazer esse robô parar de funcionar. E ele vai ser um ser divino. Chega de consciência robótica, chega de cair no padrão da manada. Sai fora da manada, vamos sair fora disso. Vamos sair fora. A nossa lógica fala, olha, só é bom quando está igualzinho todo mundo. Só é bom estar em grupo quando está todo mundo falando mal do outro. Só é bom estar num lugar X quando todo mundo está exatamente se comportando do jeito X, seja bom ou ruim. Gente, a gente não é mais adolescente. Nós não temos mais tempo para perder, achar que para ser aceito, a gente abaixa a cabeça e faz coisas que a gente sabe que não são boas, que não vão agregar a nossa viagem. Nós estamos numa viagem, a gente está acabando uma e a gente quer começar outra. Então, que a gente possa realmente, dentro dessa mala, levar nessa nova viagem que vai começar daqui a pouco, só aquilo que serve, só aquilo que vai nos colocar mais próximos da missão da nossa alma, só aquilo que verdadeiramente nos represente. Aquilo que é o padrão que não tem representação na luz
mas é a melhor representação da ilusão, é casca. Vamos sair fora das cascas. Obrigada pela presença de vocês. Eu vou esperar vocês durante estes 30 dias no canal do YouTube, 12h30, 10 minutinhos, com práticas, questionamentos, meditações para cuidar do nosso eu, para cuidar da nossa casa. Sextas-feiras, acendendo as velas da Shabbat no YouTube. A próxima sexta-feira eu vou estar junto com o Rabino e com as pessoas que estiverem lá no retiro. Ao invés de ser às 18 horas, vai ser excepcionalmente às 17h30, porque nós vamos acender as velas na hora que manda a tradição. E vamos seguir juntos nesse lindo trabalho. Quanto mais. Dessa vez, aquele ditado, less is more, é do mundo da ilusão. Agora o ditado é quanto mais. Quanto mais esforço, quanto mais kavaná, quanto mais entrega nesse trabalho, mais maravilhoso vai ser o próximo ano, mais cheio de vida. E aqui, a palavra-chave, nós estamos trabalhando no nosso rejuvenescimento, porque nós queremos voltar para a nossa origem. A gente vai voltar lá para a semente. Então, ao invés de fazer o tempo andar para frente, nós vamos fazer o tempo andar para trás, através desse caminho maravilhoso. Obrigada.